Olá amigos, muito boa tarde. Estamos gravando mais um vídeo para o Espaço Cristão Príncipe da Paz. E este vídeo tem o propósito de levar você a viver uma vida diante de Deus, desfazendo os falsos ensinos, desfazendo as falsas promessas, tirando as máscaras dos lobos disfarçados de ovelhas, para apresentar para você o verdadeiro Evangelho. Amados, o que leva uma pessoa a ser vencedor ou ser um perdedor? São as atitudes que tomamos, o propósito que temos. Alguns têm objetivo, têm propósito, outros vão empurrando com a barriga, procrastinando, sonhando sem colocar a mão na massa, sem se esforçar para realizar o sonho. E nós temos dois exemplos na Bíblia que não é o local e não é a situação que vai fazer você um vencedor ou perdedor. Nós vemos nas Sagradas Escrituras, lá no livro de Gênesis, lá no princípio, Adão e Eva estavam no jardim do Éden, no paraíso, e não lhes faltava nada. Eles tinham tudo o que eles precisavam. E era de fartura, coisas de primeira qualidade, coisa boa, frutos bons. E eles podiam comer à vontade, de nada eles tinham falta. E chegando a serpente, disse para aquele casal que se eles comessem daquele fruto que Deus tinha dito que não era para eles comerem, nem tocarem, eles teriam seus olhos abertos e eles seriam como Deus, seriam independentes. Eles não tinham fome, eles não tinham sede, mas pela curiosidade, por dar ouvidos a falsas promessas, deixar de ouvir a voz de Deus e ouvir a voz do engano, eles tocaram naquilo que não era para eles tocarem. Eles comeram o fruto que não era para eles comerem. Mesmo eles não tendo falta de nada, eles foram, ouviram a voz do engano. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, lá no início dos evangelhos, nós vamos ver Jesus sendo conduzido ao deserto, onde ele passou durante 40 dias e 40 noites em jejum, sem comer, sem beber. E quando já estava passando os 40 dias, Jesus estava fraco, com fome, com sede. E o diabo vem, da mesma forma que ele foi lá no jardim do Éden. Ele vem e diz para Jesus: você é o Filho de Deus, você não precisa passar essa fome. É só você ordenar a estas pedras e elas se transformarão em pão e você pode comer, saciar a sua fome. Jesus estava com fome? Estava. Mas ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o diabo não desistiu. Ele levou Jesus ao pináculo do templo e falou para ele: você é o Cristo, você é o Filho de Deus. E para que todo mundo veja que quem é você, que você tem poder, que você é um homem poderoso, você pode pular daqui de cima
e nada vai acontecer, porque está escrito que Deus dá ordem aos seus anjos a teu respeito para que te guardem e que teus pés não tropecem em pedras. Mas Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. E quantas pessoas usam de artifícios, fazem de tudo para ser famoso, usam o nome de Jesus para ser famoso, enganam, mentem. Mas Jesus não. E novamente, o diabo mostra para Jesus todos os reinos do mundo, todas as riquezas, e diz para ele assim: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E Jesus novamente respondeu: somente ao Senhor Deus adorarás, e só a Ele servirás. E o diabo então, se afastando, os anjos vieram e serviram a Jesus. O que eu quero dizer com esta mensagem, queridos? Não é o ambiente, não é a situação, é o propósito. Lembre-se, andar na presença de Deus, você tem que ter um firme propósito. Você tem que ter um objetivo: servir a Deus. Quem ofereceu riquezas em troca de adoração, vocês viram quem foi. E quantas pessoas hoje procuram igrejas, pastores, para ficar rico. Pastores na televisão prometendo riquezas. Basta você ir lá no templo tal. Basta você fazer o pacto com tal coisa. Não, amados. Sirva a Deus. Ame a Deus. Adore a Deus. Não em troca de bênção, em troca de riqueza, nem em troca de qualquer problema físico. Porque Deus é espírito e os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. E são estes que o Pai procura, disse Jesus. Então, eu quero deixar esta palavra para você hoje. Pense bem. Como você está usando a sua fé? Como você está buscando a Deus? Com que propósito? Lembre-se, Deus é espírito e os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Seja um verdadeiro adorador, faça a diferença. Enquanto o mundo inteiro está correndo atrás de riquezas, corra atrás da salvação. Um dia você vai ver que vai valer a pena. Tudo isso aqui é passageiro, mas o que Deus tem para os verdadeiros adoradores é eterno. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Aproveite, divulgue, compartilhe, se inscreva no canal, ajude na divulgação do verdadeiro Evangelho. Sou o pastor Silvio, seu amigo, o seu pastor pelas redes sociais. Fique com Deus.